Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio a candidata a vereadora em Chapecó pelo União Brasil, a Vanessa Presoto, para falar um pouco mais sobre a pré-candidatura, se apresentar e também divulgar algumas ideias e propostas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que todos os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu respondem os questionamentos em um tempo máximo de 20 minutos. Vanessa, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Eu que agradeço, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Um meio de comunicação grandioso aqui da nossa cidade, né? Muitos anos aí, sempre com muita honestidade, gosto muito do trabalho de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E lembrando que já não é mais pré, a partir de hoje já é candidata. Começamos hoje aí a guerra, né? Porque meia-noite já estava todo mundo já divulgando que já é candidato. Então, a partir de hoje, nós temos 45 dias aí para a campanha. Então, já começou aí a correria. Então, já aproveitando o início de campanha, né, Vanessa? Como é a sua primeira eleição, né, que tu disputa, gostaria que tu contasse um pouco para a nossa audiência quem é a Vanessa Presoto. Então, eu sou Vanessa Presoto, sou jornalista, empresária, marqueteira, apaixonada por Chapecó. Trabalho na área da comunicação já há quase 15 anos aqui na nossa cidade. Desde pequenininha, sempre fui muito apaixonada por contar histórias de pessoas. Foi o que me levou para o jornalismo. Me formei em 2016, mas antes disso eu já trabalhava na comunicação. Trabalhei por quase 10 anos na televisão. Conheci muita gente, conheci muitas histórias dos chapecoenses, todos os cantos da nossa cidade. E sempre gostei muito, sabe? Dessa conexão com pessoas, de conhecer os lados, né? Porque quando a gente tá fechado dentro de uma sala, a gente não sabe o que tá acontecendo lá fora, como é que tá a vida lá no bairro do fulano, como é que tá, né, as dificuldades do nosso povo. Então, isso o jornalismo sempre me mostrou. Eu nunca fui política, mas a comunicação sempre me mostrou esse lado que tem muito a ver com a política também, né? Porque dentro do jornalismo eu sempre ajudei muito as pessoas também. Então, isso é um pouco sobre mim, assim. Também, atualmente, eu tenho uma empresa de marketing, né? Também, né, gosto muito sou um bandista, gosto muito de trabalhar essa questão da caridade, de ajudar o próximo. Sempre participei muito de movimentos para ajudar o outro, né? Independente de qual for a situação da pessoa, né? Muito dentro dessa parte de caridade, enfim. Isso é um pouco de mim, assim, sabe? E, Vanessa, quais os motivos, então, te levaram a, então, aceitar este desafio de concorrer, né, pela primeira vez, então, em uma eleição municipal? Então, como eu falei aí, que eu sempre gostei muito de estar no meio do povo, de conhecer a história de vida das pessoas, de ajudar o próximo, eu sempre fui envolvida em projetos desde antes, né, enfim, de pensar em ser política. Então, ano passado, eu fui atrás de um projeto para ajudar a comunidade LGBT em Chapecó, fiz várias reuniões com o prefeito João Rodrigues, sendo apenas uma cidadã qualquer. E ele abriu as portas para mim, a gente discutiu, fez reuniões sobre essa comunidade, e o João falou: Vanessa, você tem que entrar pra política, né? Então, ele me fez esse convite e eu falei assim: vamos lá então, vamos aceitar esse desafio, vamos lá. E aí foi assim que aconteceu. Aceitei o convite do João para realmente defender as pautas que eu acredito, que são pautas que eu, pelo menos dentro do meu partido e dentro da minha coligação, eu nunca vi pessoas defendendo. Então, eu estou aqui para fazer a diferença e, principalmente, para sair desse discurso de que muitas pessoas que já tentaram defender essas pautas, é muito discurso, mas eu nunca vi nada na prática dentro de Chapecó. Pode falar um pouco mais, então, Vanessa, sobre quais são as minhas pautas, essas pautas e também as principais defesas agora que durante a campanha que já está começando, né? Então, eu sempre fui muito defensora, sempre fui muito ativa no movimento LGBTQIAPN+, né? Então, a gente tem uma comunidade muito grande em Chapecó, a diversidade é muito grande. Outra pauta minha é a diversidade religiosa, né? Como um bandista, eu acredito que eu sinto na prática, né? Eu sinto, no caso, no dia a dia, o preconceito que se tem contra a nossa religião, todas as religiões matrizes afro na cidade de Chapecó. E também a questão da violência contra a mulher,
né, que querendo ou não, a gente tem muita política pública, mas ainda tem muita coisa para ser melhorada, porque Chapecó ainda continua sendo uma das cidades mais violentas do estado de Santa Catarina. E também, claro, saúde, né, que é uma das minhas premissas aí, junto com essas pautas, principalmente a saúde psicológica, saúde mental, que ela vem aí desde o LGBT, né, da mulher e de todo mundo, né? Eu acredito que se qualquer cidadão chapecoense está bem, principalmente na saúde mental, ele consegue seguir a vida dele aí de uma forma mais feliz, mais segura, né? Vanessa, com relação ao papel e a função de um vereador em um município, gostaria que tu falasse, então, como que tu atribui a função de um parlamentar no município e que de forma podem ser defendidas, né, no legislativo essas pautas que tu traz agora no período de campanha eleitoral. Então, eu acredito que quando a gente coloca o nosso nome para política, a gente está aqui para representar todo cidadão chapecoense. Então, eu como vereadora, eu serei a voz, óbvio, das minhas pautas principais aí, porque são pautas que não são discutidas. Eu quero levar essas pautas para dentro do legislativo, mas eu serei a voz de todo mundo. E Chapecó é diversa. Eu me denomino como a voz da diversidade, né? Então, como a gente já conversei muito, inclusive, com o prefeito João Rodrigues, principalmente, né, nessa questão, vamos lá, LGBT, né? Muito se fala. Gente, eu tenho um projeto muito bom, que eu já venho debatendo há um tempo, inclusive com o prefeito, pra gente trazer, que seria uma casa de apoio e acolhimento ao público LGBTQIA+, em Chapecó. Hoje, em Santa Catarina, eu não encontrei nada parecido, não encontrei nada nesse quesito na cidade, né, no nosso estado. E a gente tem uma grande comunidade que se identifica, né, como LGBT, tanto na nossa cidade, né, como no Brasil. Hoje, cerca de 20% aí, alguns dados que a gente tem, cerca de 20% da população, ela já está se denominada como LGBT. E Chapecó, ela é, sim, uma cidade mais conservadora, né? E as pessoas aqui, elas têm, sim, muito preconceito. Mas o que a gente quer dentro da política não é fazer assim, você tem que enfiar a goela abaixo das pessoas. Não. A gente só quer trabalhar políticas públicas que abracem essas pessoas também. Que abracem o LGBT e que eles tenham vez e voz na sociedade. Por exemplo, o mercado de trabalho. Você sabia que cerca de 20% das pessoas LGBTs no Brasil, elas são desempregadas? Por falta do quê? Por preconceito, falta de oportunidade, só por ela ser LGBT. Mas ela é uma pessoa como qualquer uma, né? Então, a minha pauta vai ser realmente trabalho, é pôr na prática as coisas. Bora lá, vamos fazer um centro de atendimento personalizado para o pessoal LGBT em Chapecó, um acolhimento. Cara, eu não consigo emprego, eu vou lá, eu vou receber um atendimento, vou ser encaminhado para o mercado de trabalho, vou receber um atendimento psicológico, se precisar, psiquiatra, um encaminhamento de uma ajuda, né? Enfim, é isso que a gente quer. Outro projeto meu, da questão da saúde mental, né? Hoje a gente tem muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, a gente vê que os dados absurdos cresceram de questão de saúde mental no Brasil. E isso, trazendo para nossa realidade chapecoense, entra muito, muito dentro, né? A gente tem... Você vai tentar marcar uma consulta com um psiquiatra em Chapecó, tenta ver para quando você consegue. Cara... tá todo mundo doente mental, né? Doente mental que eu falo é louco, né? Mas ou com depressão, ou com ansiedade, a rotina, as coisas nos trazem isso. Depois da pandemia, isso aumentou muito. Então, um dos meus projetos também, como vereador, é trazer para a cidade um projeto, assim, de como se fosse um Alcoólicos Anônimos, sabe? Um encontro mensal, onde a gente vai nos bairros, traz lá a dona de casa, traz as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm crise do pânico, para conversar. Eu tenho depressão há muitos anos, eu trato isso, e eu sei quanto é difícil a gente não ter uma pessoa que entenda a nossa dor, sabe? Eu vou pra terapia, eu vou pro psiquiatra, mas quando eu converso com a minha família, eles não entendem o que é. Eles acham que é besteira. E não, então a gente tendo um suporte, eu acho que o que se falta é suporte mesmo. As pessoas conversar, desabafar, tirar pra fora, um apoiar o outro. E aí também, claro, né? Trazer um psicólogo, um terapeuta para ouvir essas pessoas, para dar uma palestra. E aí sim, precisa de encaminhamento psicológico, encaminha para os CRAS, que já fazem um trabalho muito bom em Chapecó, né? Então, coisas para agregar realmente e pôr na prática. Fazer, juntar esse povo, né? E fazer as coisas acontecerem. Se eu ainda tenho tempo. Sim. Um outro projeto, né, meu, assim, de trabalho. Em questão da diversidade religiosa, né? Que as pessoas também acabaram me chamando de ousada aí, né? Pelas minhas pautas. Mas assim, gente, como eu falo, cara,
Chapecó é tão grande, é tão bonito quando a gente tem uma diversidade de coisas, né? E uma das pautas minhas e que Chapecó é muito diversa é na religião. Por que eu digo isso? Assim, se tem ainda muito preconceito. Sim, eu sou um bandista. Eu acredito em Deus, como evangélico, como católico, como o espírita, como qualquer outra pessoa, né? Só que as pessoas, elas não conhecem o outro para falar e se cria, né? Se cria uma guerra dentro da nossa própria cidade. Então, o que eu quero com isso? Eu quero trazer, né? Criar um projeto onde a gente reúna todos os representantes dessas religiões e coloque eles sentar junto numa mesa, como a gente tá aqui para conversar e para discutir, porque para mim, a religião, ela tá aí para acolher. Porque a fé é individual, mas a religião, ela vem para acolher o próximo e para ajudar o próximo. Então, quando eu falo em unir as religiões, é pra gente sentar junto e falar assim, o que o povo de Chapecó precisa? O que o cara que tá lá fora da igreja, o que vai à igreja, que é a pessoa mais desassistida precisa? Vamos fazer uma ação, então, para reunir alimento não perecível e doar para as pessoas que precisam de uma cesta básica? Bora lá, o umbandista, o católico, o pastor, quem for, vamos trabalhar junto, vamos discutir o que as coisas para a comunidade. A religião, ela tá aqui para ajudar a comunidade e não para criar uma guerra entre si. Então, essa é uma das minhas pautas, sabe? Para que a gente apazigue as coisas e para que sim, a gente consiga mais conversar, debater e ir para a prática nas coisas. Porque eu vejo que as coisas hoje em dia, elas são muito agressivas, né? É macumbeiro. Cara, a pessoa sabe que é um bandista? É um macumbeiro. Justamente sobre essa questão, gostaria de te pedir, Vanessa, tu falou essas pautas ousadas, né, que tu tem defendido com relação à religião bandista, né, as pautas LGBTQIA+. Como que está sendo a aceitação pelas pessoas? Claro, a gente ainda está no início da campanha, né, mas o teu projeto tu começa a desenvolver muito antes. Como que está a discussão aí com a população e também agora nesse início de campanha eleitoral? Com certeza, isso que tu fala, quando eu divulguei, algumas pessoas, nossa, audaciosa, né, foi ousada, mas as pessoas gostaram. E não são coisas que eu tô inventando agora, ou eu tô criando uma personalidade pra campanha. Porque todo mundo que me conhece, né, sabe que eu sou defensora do LGBT, que eu sou bandista, mas que eu também defendo muito a pauta da saúde, que eu defendo muito a mulher, e isso não é de hoje. Quem me acompanha, principalmente nas minhas redes sociais, no jornalismo, sabe o quanto eu sempre trabalhei e lutei por isso, né? Sempre trouxe muitas pautas, questão da mulher, da violência, de todas essas 4 principais pautas que é o que eu vou trabalhar. Como eu falei, são as minhas pautas principais, mas eu, como vereadora, vou acolher todo mundo, é óbvio. E dentro dessas pautas ousadas, como você me perguntou, existem sim pessoas, como eu acabei de falar ali, né? Existe preconceito, né? Mas, fiquei muito surpresa que, assim, cara, 90%, assim, muito positivo, sabe? Ninguém agrada todo mundo. Ninguém vai agradar todo mundo. E eu tô aqui pra lutar pelas pessoas que não são vistas, não são ouvidas. E, assim, tá muito legal. Eu tô recebendo apoio. No início eu tava com medo, né? Porque eu trabalho demais, eu gosto muito de trabalhar. E, cara, eu vou ter tempo pra fazer campanha, como é que vai ser isso tudo? Será que eu vou ter apoio? Porque, assim, cara, eu sou muito conhecida, mas na prática é outra coisa. Você ser conhecida é uma coisa, você ter um voto é outra, você ter um apoio é outra, né? E aí, quando eu coloquei meu nome à disposição, eu comecei a receber apoio de pessoas que eu não esperava, né? De pessoas, que legal que você colocou teu nome aí, né? Principalmente a questão da religião, que nunca, né? Principalmente na história da minha coligação política, eu nunca vi alguém representando a diversidade religiosa e principalmente a questão LGBTQIA+. A gente vê muito isso na direita, na esquerda, né? E por que não na direita também, né? O que muda? Eu quero trabalhar pelas pessoas. Eu tô aqui pra trabalhar e pra fazer acontecer. E junto com o João Rodrigues, com certeza, ele já me deixou muito claro que eu terei apoio pra sim realizar esses projetos, porque ele, como prefeito, ele abraça todas as causas e a diversidade de Chapecó. Então a gente tá aqui pra trabalhar, né? Eu vou falar, vou escutar o povo, quais são as principais demandas, o que essas pessoas sentem, porque elas não são ouvidas, né? Eu nunca vi alguém ir lá, vamos ouvir a comunidade afro-religiosa de Chapecó. Vamos lá ouvir o LGBT de Chapecó. Eu quero ouvir, eu quero saber o que eles precisam. E vamos pôr pra trabalhar, vamos pôr pra prática. E como é que tá a expectativa já para nós finalizar essa conversa? Vanessa, como que tá o sentimento agora de tu vivendo pela primeira vez, né,
campanha eleitoral, como é o primeiro pleito que tu vai à disputa. Claro que ainda hoje a gente está gravando, né, esse programa, conversando no primeiro dia, né, de campanha eleitoral, no dia 16. Ainda é muito... aí já no primeiro dia, no primeiro dia já estamos conversando. Como que tá, então, era o que tu esperava? Como que tá, então, as conversas aí e esse período? Então, olha só, eu tava com medo, tá? Tava com medo. Quando eu recebi o convite, pra decidir, eu sei que eu posso fazer a diferença. Eu sempre fiz sem ser política. Por que não como política? Ajudar e ter, né? Como eu falei assim, eu já tentei vários projetos, esses projetos que eu falei, são coisas que eu já tinha começado. Só que eu nunca tive como sem ser política, como pessoa física, é muito mais difícil, né? Então, por que não a gente trabalhar pelo que a gente acredita? E assim, hoje eu comecei muito, muito feliz. Eu tô com, como falo, muito sangue no olho aí pra trabalhar, pra fazer uma campanha justa, honesta, tá? Vamos trabalhar, vamos bater perna, vamos conversar com as pessoas, vamos ouvir o povo chapecoense, quais são as necessidades. E assim, eu estou aqui disposta para ouvir todo mundo, né, para receber, para acolher as pessoas. E tô feliz. Assim, ó, tô entrando na campanha mais feliz do que nunca, mais, inclusive, do que eu imaginei que ia estar, tá? Porque realmente, não vou mentir, eu tava com medo. Quando começou a chegar perto, as pessoas começam a ficar ansiosas, eu comecei a ficar mais tranquila, né? Então, hoje, assim, damos o start para a campanha eleitoral, 45 dias a partir de hoje, de muito trabalho honesto, justo e ouvindo o povo chapecoense. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista e deixo o espaço aberto aí para suas considerações finais. Já pode pedir voto ou não pode ainda? Pode, já estamos no início da campanha. Já estamos no início da campanha, então, pessoal, Vanessa Presoto, 44049 para vereadora, para fazer sim a diferença, sair do discurso, ir para a prática e para atender, claro, toda a pluralidade de Chapecó. Chapecó merece sim aquela atenção, aquele carinho especial, a humanização, porque eu sou muito humana. Então, assim, e esse também é um problema, tá? Que eu tenho um pouco de medo, porque eu sou muito humano, o político tem que ser mais frio, né? Mas vamos fazer a diferença desse meu jeito mesmo e tô aqui, né? Vamos pra luta. O que eu digo, ganhar ou vencer, pra mim, não é um debate agora. Pra mim, o debate é fazer a diferença, participar, fazer uma campanha justa pra chegar lá no final e dizer assim, nossa, valeu muito a pena. Fiz uma caminhada bonita. Tem uma coisa que eu queria falar bem rapidinho, que eu lembrei essa semana. 4 minutos. E eu ainda tenho uns prints que eu trouxe pra te mostrar. Eu achei lá em casa um jornal impresso do Diário do Iguaçu de 2006. 2006, quando eu assumi a Câmara de Vereadores de Chapecó como vereadora júnior. 13 anos de idade, fui eleita pela minha escola pública municipal. Entrei como vereadora júnior da cidade, assumi por 1 ano. E então, tá no sangue, né? Lutar pela nossa sociedade. Lutei pela minha escola, levei projetos da escola, foi muito divertido. E isso eu lembrei, né? Tava lá guardado. E aí esses dias eu lembrei disso. Falei, vou procurar, eu tenho esse jornal. Eu saí na capa do Diário do Iguaçu, acredita? Diário do Iguaçu, mais de 30 anos. Quem sabe agora, em outubro, eu saia na capa como vereadora eleita. Vai saber, né? Vanessa, mais uma vez, então, Obrigada. muito obrigado. Esta foi a candidata a vereadora em Chapecó pelo União Brasil, a Vanessa Presoto, que falou um pouco mais sobre as suas propostas e também divulgou seus ideais na vida pública, na política e na sua vida profissional. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!